Olá! Você sabe quais são os atributos da atenção primária à saúde? No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os atributos propostos pela professora Bárbara Starfield. Vários são os estudos que apontam que quanto mais efetiva for a atenção primária à saúde e quanto mais orientado for um serviço para a atenção primária à saúde, melhores serão os desfechos clínicos a um menor custo. E para isso, ela criou dois grandes grupos, sendo o primeiro grupo dos atributos aqueles considerados essenciais e o segundo grupo, os atributos derivados. Vamos começar pelos atributos essenciais. O primeiro deles é o acesso. Acesso ou acessibilidade. Essas não são palavras que são sinônimos. A acessibilidade implica em termos condições de receber um paciente, por exemplo, portador de necessidades especiais, unidade básica de saúde que tenha rampa para cadeirantes, um banheiro de PNE, entre outras tantas facilidades para que esse paciente possa chegar à unidade e ter o seu atendimento efetivado. Acesso implica em termos de disponibilidade de consultas, sejam elas consultas do dia ou consultas para doenças crônicas. Vejamos um paciente com hipertensão arterial sistêmica. O acesso para esse paciente deve se dar de forma continuada, para que ele possa ser visto ao longo de todo o seu tratamento, como um paciente portador de doença crônica. Porém, em um determinado momento, esse mesmo paciente pode ter uma agudização, um pico hipertensivo, e pode precisar de um atendimento pontual, um atendimento agudo. Da mesma forma, esse paciente pode ter uma dor de garganta e também precisar de uma consulta do dia, realizada pelos profissionais naquele momento em que ele apresenta a dor. Para isso, a unidade básica de saúde ou o ambulatório de atenção primária deve estar preparado para dar acesso pontual naquele momento ao indivíduo. O segundo atributo da atenção primária à saúde é a longitudinalidade, que está altamente correlacionado a fortes laços interpessoais, onde a equipe multiprofissional faz uma vinculação ao paciente e à sua família e o acompanha ao longo do tempo. A longitudinalidade pressupõe um acompanhamento de pelo menos 2 anos para que a gente possa conhecer aquele local onde o indivíduo está inserido, aquela comunidade. Infelizmente, no Brasil, a rotatividade dos profissionais na atenção primária faz com que isso se perca. Muitas vezes os profissionais consideram a remuneração inadequada ou a área onde estão alocados uma área de alta vulnerabilidade ou ainda recebem ofertas um pouco melhores em áreas mais centrais, fazendo com que a periferia fique desassistida. Com isso, nós geramos um déficit na continuidade deste cuidado. Alguns exemplos de longitudinalidade são a existência de um prontuário com registros fidedignos e claros, também a existência de prontuário de família, onde conseguimos anotar todos os problemas que são trazidos pelo paciente, mas também pelos demais membros da sua família. O terceiro atributo da atenção primária é a integralidade, onde o indivíduo deve ser visto como um todo, de forma holística. E, para tanto, é preciso que nós tenhamos infraestrutura adequada e a disponibilização de serviços para que esse indivíduo possa ser atendido em todos os níveis de prevenção, tanto nos níveis de orientação, quanto nos níveis de diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento de suas doenças crônicas. Na integralidade, nós temos que ter uma atenção para que não ocorra fragmentação do cuidado. É aqui que a gente atende o paciente como um todo. É dentro desse atributo que nós ofertamos, por exemplo, para uma gestante, não apenas uma consulta focada no seu pré-natal, mas sim nós fazemos perguntas sobre hábitos de vida, tabagismo, consumo de álcool, relações pessoais e relações sociais dessa paciente fora do âmbito familiar. É nesse momento que nós temos a oportunidade de fazer diagnósticos precoces e intervenções que possam melhorar os desfechos dela no pós-natal. O quarto atributo da atenção primária à saúde é a coordenação do cuidado, que é a capacidade que a atenção primária à saúde tem de coordenar o cuidado de um paciente ao longo do sistema de saúde, seja ele no nível de atenção primária, secundária, terciária e, eventualmente, na atenção quaternária, aquela onde há um hospital altamente especializado, incluindo aí acadêmicos, ambiente universitário e etc. Alguns exemplos de coordenação do cuidado incluem os consórcios entre municípios para que um paciente possa ser encaminhado para um município que disponha de uma alta complexidade ou de uma tecnologia que não esteja disponível no local de sua moradia.
Outro exemplo é o preenchimento adequado das referências e contrarreferências, que facilita o entendimento do que aconteceu com esse paciente quando ele foi encaminhado para um serviço especializado. E quais são os 3 atributos derivados da atenção primária? São eles a orientação familiar, a orientação comunitária e a competência cultural. Eles não são menos importantes que os atributos essenciais. Eu diria que eles são complementares. A orientação familiar é quando a gente conhece o local onde aquele paciente está inserido. Uma das ferramentas que nós utilizamos bastante na prática é a construção do genograma ou dos mapas. Quando construímos um genograma, identificamos possíveis padrões de repetição de comportamento. Por exemplo, uma criança que tem um pai alcoolista e que sofre constantemente com maus tratos. Pode ser que isso seja uma reprodução de padrão de comportamento, porque este pai, no genograma, consegue relatar que também sofria isso do seu pai na infância. Então, quando nós construímos uma rede junto à família e conseguimos entrar nas casas e identificar esses problemas, é mais fácil de solucionar. Em relação à orientação comunitária, nós temos aqui um grande ponto importante, porque nós podemos contar com associações de bairro, igrejas, grandes grupos que atuem naquela comunidade no apoio terapêutico dos pacientes. Por vezes, uma unidade básica de saúde é muito ligada a uma associação que tem grupos de caminhada, grupos de conversa, e esses servem como recurso para o tratamento dos pacientes que estejam em depressão, por exemplo. E por fim, a competência cultural. Considerado um dos atributos mais importantes é o conhecimento da cultura e dos costumes de uma determinada população. Quando nós chegamos em uma determinada comunidade, muito diferente daquela com a qual estamos acostumados a trabalhar, é importante que a gente entenda como eles vivem, quais são os principais tratamentos que eles utilizam naquela localidade, e a gente também precisa entender se é possível manter alguns desses costumes no tratamento. Por exemplo, se um paciente diz pra gente que ele usa chá de quebra-pedra para o cálculo renal, por que não deixarmos que ele continue a tomar esse chá de quebra-pedra? Uma vez que todos nós sabemos que o líquido é extremamente importante para a eliminação do cálculo renal. Então nós podemos fazer com que ele associe o tratamento medicamentoso prescrito ao consumo do chá de quebra-pedra. Com isso a gente estabelece uma relação de confiança com esse paciente e pode ser ainda que a gente consiga aumentar a adesão ao tratamento medicamentoso. Um excelente exemplo de competência cultural é a presença dos agentes comunitários de saúde nas comunidades. O agente comunitário de saúde ele é um membro da equipe, mas ele também, por legislação, ele é obrigado a ser um morador daquela comunidade. Então, essas são as pessoas que conhecem os seus vizinhos, os hábitos, a cultura e os costumes daquela localidade. É bem bacana quando a gente consegue fazer uma troca com o agente comunitário de saúde sobre um caso. E aqui eu sempre destaco que é preciso que os agentes sejam treinados em relação à ética e para que eles também mantenham o sigilo. Neste momento, eles são profissionais da área da saúde, atendendo às necessidades de uma comunidade a qual eles pertencem. Então, recapitulando, os 4 atributos essenciais são o acesso, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado. E entre os 3 atributos derivados, nós temos a orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. Quanto maior a proximidade desses atributos, melhores são os desfechos em saúde e menores os custos dos serviços de saúde. Uma dica que eu vou deixar para vocês é que vocês leiam um artigo publicado pela professora Barbara Starfield no Lancet em 1994. Pode parecer antigo, mas tem uma super correlação com o Value-Based Healthcare. Ela lá naquele artigo já falava que quanto mais orientado para a atenção primária à saúde um serviço, menores seriam os custos em saúde. E é isso que a gente busca no VBHC. A gente quer melhores desfechos em saúde a um custo mais acessível. Então, fica essa dica.